Pegando Globo.com agora. Caso vai de bet, tá? Caso vai de bet. Deixa eu ver se o áudio tá no máximo, viu? O áudio tá no máximo, tá, gente? Caso vai de bet. Boa tarde, Gabriele Sena. Eu não vou citar, de fato, sobre o caso da Vai de Bet ou sobre o que corre em segredo de justiça, mas é sobre o processo, no caso. Ontem ainda saiu uma matéria sobre uma empresa, a UJ, né, Futebol, que é ligada ao crime, ao PCC, e que fez uma intermediação num contrato de um jogador de base, e que o Corinthians hoje, há pouco, emitiu uma nota dizendo que essa empresa não faz parte dessa lista e tudo mais, mas foi divulgada pelo Dinei, né, e que a gente pôde ver no vídeo que ele colocou lá. Eu queria, na verdade, falar sobre o processo. O Corinthians mesmo, quando ele emite nota falando que não se responsabiliza sobre as questões intermediárias, né, sobre os intermediários ou sobre o que sai, o que o intermediário faz, e eu cito até o caso do Cassundé, do Alex Cassundé. O que sai da conta dele, o Corinthians não é responsável por isso, o Corinthians é responsável, de fato, pelo que sai das contas do clube e do clube. Mas quando há uma contratação de um jogador, e é claro que intermedia ali o empresário ou até essa empresa que intermedia, eu queria saber do Corinthians, que o Corinthians explicasse se o Corinthians, de fato, não vê quem é esse intermediário, não trata com esse intermediário a contratação desse jogador, porque até mesmo vocês colocaram na nota que o jogador que escolhe o seu próprio intermediário. Mas o Corinthians, de fato, não teria que conversar tanto com esse intermediário, com o empresário, e se visse que esse jogador ele é ligado a essa empresa, esse intermediário falar, não, nós não tratamos com essa empresa e tudo mais. Eu queria que você explicasse esse processo para o torcedor corintiano. Muito obrigada. O presidente deve falar, ou alguém da gestão, porque eu não posso falar em nome da gestão, né? Eu não sou da gestão. Foi assim que saiu essas notícias, a primeira coisa que nós fomos fazer é levantar isso. Não consta esse atleta na nossa gestão, consta 2 atletas que foi na gestão passada, não podemos falar sobre isso porque não é na nossa gestão e não existe, né, esse atleta, por exemplo, que saiu, pelo menos é o que pedi para averiguarem, olharem, não existe isso. Mas, quando uma empresa traz um atleta para o Corinthians, a gente avalia o atleta, a gente não avalia a empresa. É avaliado o atleta. Se o atleta tem condições, e o atleta tem que se responsabilizar pela empresa que ele está. Não é o Corinthians, porque o atleta ele está vindo para o Corinthians. Aquele empresário representa o atleta. Outra coisa também, às vezes você tem um atleta já dentro do Corinthians. Automaticamente ali, ele rompe, às vezes, com esse empresário. E ele já nos traz um outro empresário para discutir o contrato dele, ou um próximo contrato dele. E o Corinthians não tem essa responsabilidade. O Corinthians, vamos supor, eu vou te dar um exemplo de um jogador profissional que está lá hoje no nosso time profissional. Ele rompe com um atual empresário que está há 10 anos, com ele 15 anos. E ele que escolhe um outro empresário que venha negociar com o Corinthians. Então, o Corinthians negocia com o empresário esse atleta que está no Corinthians. Então, a gente não tem como falar para ele, eu não quero essa empresa, eu não quero que você trate com essa empresa. Ele fala, mas espera aí, é eu que quero com a empresa. O Corinthians não tem essa responsabilidade. Agora, dentro do que tudo que saiu, nós mandamos investigar, principalmente parte de base. No profissional nós não temos nada. E até agora não constou nada e não existe esse atleta que saiu na mídia. Não, ele não está no Corinthians e na nossa gestão, que eu saiba até agora, que estão investigando desde ontem que saiu, até agora não levantaram tudo e não acharam nada ainda e vai continuar as investigações. Eu não abro mão disso. Sempre deixei claro, eu não abro mão disso. Está na hora do futebol ser passado a limpo. E o Corinthians está sendo pioneiro nisso. Deixei muito claro. O Corinthians está passando por uma reformulação. O Corinthians está sendo passado a limpo. E eu não abro mão disso. Só um comentário adicional, não é da gestão. A respeito desse relatório parcial que foi divulgado pela polícia, né?
Na verdade, não foi divulgado. Esse relatório ele subiu no inquérito e acabou vazando a história do vazamento seletivo. Um trabalho muito bem feito pela polícia, né? Nós examinamos porque a gente está habilitado no inquérito, a gente acompanha toda a evolução dia a dia do inquérito. Como outros colegas estão habilitados, enfim, tem vários advogados que estão habilitados para acompanhar a evolução do inquérito. É um trabalho muito bem feito da polícia, da equipe do Dr. Tiago. E eles fizeram um trabalho que é muito comum nesse tipo de situação, de seguir o dinheiro, né? O dinheiro que sai do Corinthians vai para a rede social, da rede social vai para a Nelway, da Nelway vai para uma empresa, não importa, X, Y, Z, e aí chega na tal empresa que você mencionou, né, na UJ. E segundo o relatório da polícia, isso é informação já publicizada, por isso que eu estou tomando a liberdade de falar, esse dinheiro está aplicado, né, está lá com a UJ, né, aparentemente numa conta poupança. Então, eles seguiram o dinheiro e chegaram no dinheiro, aparentemente. Uma coisa que nós achamos positivo, né, e óbvio que eu estou falando em nome do presidente Augusto, é que apareceram novas pessoas, novos nomes, que ainda não foram ouvidos no inquérito. Então, agora nós temos a dúvida, que é uma dúvida mesmo, e é óbvio que a polícia ela tem a tarefa e a atribuição que lhe é própria. Nós temos a dúvida se a investigação vai seguir ou se o delegado vai encerrar agora o inquérito, né? No nosso modo de ver, como tem pessoas novas mencionadas, como disse o presidente Augusto aqui, a ideia é que isso seja uma oportunidade não só para a gente investigar o Corinthians como ponto de partida, mas eventualmente investigar todo o futebol brasileiro e eventual relação do crime organizado com o futebol brasileiro, né? O entender do presidente Augusto, eu falo em nome dele, é que seja uma oportunidade da investigação avançar mais. E essas pessoas têm de ser ouvidas, chamadas, investigadas, etc., né? Então, é nesse sentido. Nós ficamos bem contentes com a rastreabilidade desse dinheiro, e isso foi rastreado desde quando saiu do Corinthians até o destinatário final. Nós já temos destinatário final. Agora vamos entender esse fluxo e como é que chegou naquele destinatário. Precisamos ouvir o destinatário final, ok? Aqui embaixo, boa tarde, doutor Cury. Falei isso ontem, Meu nome inclusive. é Iago Rudá, eu sou repórter do GE. A minha pergunta é, Augusto, se você já passou pela sua cabeça, se faz parte da sua estratégia, enfim, renunciar ao cargo, assim, se é uma coisa que passa, que tá enfim, que passa pela possibilidade de vocês até, se o inquérito está em curso, né, existe a prerrogativa de que você seja indiciado, assim, se isso acontecer, passa pela sua cabeça renunciar à presidência do Corinthians? Obrigado. Jamais, jamais. Não tenho problema nenhum com isso, não tenho nada a ver com isso. Como eu falei, a minha negociação, tanto com 1.400.000 reais, é a mesma com 1.150 milhões de reais, sempre as mesmas negociações, sempre as mesmas participações, e tudo que eu faço tem um jurídico que me dá o suporte, tem um compliance que me dá um suporte, então não tenho problema com isso, nenhum com isso. Ao contrário, eu me dispus a tudo isso, e aí o Dr. Cury pode falar melhor a respeito o que nós fizemos em termos de frear tudo isso, mostra a nossa idoneidade, o que a gente queria que realmente esse processo fosse investigado o mais rápido possível. Então, jamais, primeiro, porque não tenho nada a ver com isso, segundo, eu estou aqui em prol do Corinthians, eu não preciso do Corinthians, eu não vivo do Corinthians, eu vivo para o Corinthians. Eu tenho os meus afazeres, e eu... Por que as outras... Quantos patrocínios eu trouxe? Por que os outros não teve problema? E teve intermediário em um ou outro também, que isso é um direito de mercado, isso faz parte. Atletas, você tem uma ideia? Tem um empresário, outro dia teve uma especulação de um atleta que está no Corinthians, 2 intermediários, um indica para o outro indica para o empresário, ou esse vem indicar para um presidente ou para um diretor de futebol. Então, o futebol também está assim, o futebol chega a ter 2 intermediários. Agora, no geral, o futebol tem um empresário e um intermediário que é o que indica. Então, hoje é assim, é normal. Agora, quanto a isso, nunca sentei com ninguém, nunca tomei café com ninguém, não tenho telefone de ninguém e nunca foi discutido nada sozinho.
Sempre discuto com o presidente de empresas e sempre tem alguém nos acompanhando justamente por isso. Aqui, por favor, Henrique. Desculpe, só complementando um pouquinho, porque o colega aqui perguntou do GE da possibilidade de renúncia e eventual possibilidade de indiciamento, né? A defesa tem muita segurança e tranquilidade de que o presidente Augusto não será indiciado. Ok? Existem outros investigados, mas o presidente Augusto não será, não tem elementos para o indiciamento do presidente Augusto e justifico. Justifico para não parecer só uma coisa lançada e como já é uma estratégia que já foi também publicizada da defesa, não é nada novo, né? Do ponto de vista criminal, para responsabilizar alguém, e aí a responsabilização envolve indiciamento, denúncia, condenação e condenação definitiva. Primeira etapa é o indiciamento para responsabilização criminal. O potencial investigado, ele tem que ter uma ação ou omissão praticada por ele, investigado, né? Nesse caso da Vaidbet, não há nenhuma ação ilegal do presidente Augusto e muito menos omissão indevida. Nós juntamos no inquérito uma série de documentos que estão lá no inquérito, que foram providências tomadas pelo presidente Augusto assim que saiu a matéria do colega de vocês, Juca Kfouri. Esse é o start do caso Vaidbet. Eu tenho todas as datas aqui, depois eu posso disponibilizar para os jornalistas todos. Então, sai a matéria do Juca Kfouri, e aí nós temos a cronologia, isso foi apresentado no depoimento do presidente, para o delegado e para o promotor, e a defesa juntou toda a documentação no inquérito, está lá. Né? Sai a matéria do colega de vocês, várias coisas acontecem até a instauração do inquérito. Várias, inúmeras coisas acontecem, inúmeras providências do Corinthians foram tomadas com relação à rede social, com relação a Vaidbet, com relação a um aditivo da Ernst Young para investigar internamente o contrato da Vaidbet. Que depois, essa investigação da Ernst Young, que foi iniciada, ela foi interrompida por orientação do jurídico à época, o doutor Pantaleão. Para o presidente sempre seguiu as orientações dos seus dirigentes. Então, omissão não teve indevida, porque várias providências foram tomadas. E a defesa já teve já falou isso mais de uma vez, quando perguntada, mas por que o Corinthians não ajuizou uma ação contra a Vaidbet ainda? E aí eu tomo a liberdade de falar um pouco até da atuação do atual diretor jurídico, que é muito competente, o doutor Cascone. Porque o Corinthians não pode errar com relação à Vaidbet. Já tem um litígio colocado entre Corinthians e Vaidbet. Tem um litígio, um conflito entre o Corinthians e a Vaidbet. E esse conflito vai ganhar potência assim que terminar o inquérito policial. Vai ser escalado esse conflito. Tem várias notificações que já foram encaminhadas para a Vaidbet. E a ação vai ser proposta contra a Vaidbet. No entender da defesa, é por essa razão que a Vaidbet, ela menciona 1 ano depois que o intermediário desse negócio teria sido outro. Porque a estratégia de defesa da Vaidbet a gente respeita, a gente é muito próximo dos advogados da Vaidbet, conhece, os colegas. A advocacia, ela é uma cozinha, os advogados se conhecem. Tudo bem, estratégia da Vaidbet. Omissão não teve. Aí, e a ação ilegal do presidente? Nenhuma ação ilegal. Esse contrato, ele seguiu essa negociação e depois o contrato seguiu o fluxo que é normal dentro do Corinthians. Passou por todos os departamentos do Corinthians, inclusive o departamento, a diretoria jurídica e o compliance à época do Corinthians. Passou pelo marketing,
passou pelo financeiro, passou pelo administrativo, passou por toda a estrutura e o programa de integridade e compliance da Vaidbet. Sabe quem foi o último a assinar o contrato? Foi ele. O contrato chegou para ele já assinado por todo mundo, inclusive pelo intermediário, que chegou a informação para ele à época que tinha intermediação no negócio. Como chega a intermediação em outros negócios? Então, a ação não teve, omissão não teve, como é que vai responsabilizar criminalmente uma pessoa? A defesa está muito incomodada com esse caso. Muito incomodada. E vocês conhecem muito melhor do que a defesa, apesar de eu levar para a sala de aula e trabalhar esse caso com os meus alunos. Não esse. E não quero trabalhar futuramente esse caso na sala de aula na universidade que eu dou aula. Mas eu trabalho muito o episódio da escola base, que vocês conhecem. Todos vocês, que deve ser, inclusive, matéria do curso de vocês. A grande injustiça cometida no episódio da escola base. O presidente Augusto não será indiciado. Não há a menor possibilidade dele ser indiciado. Que dirá denunciado, condenado ou condenado definitivamente. Era só um complemento, não há omissão e nem ação de outros investigados. Não sou advogado constituído, né? Mas do presidente não há nenhuma ação ilegal e nenhuma omissão indevida. Está tudo documentado. Aqui, por favor, doutor Cury. Olá. Acho que o senhor acabou respondendo muito do que eu ia perguntar, mas eu acho que vale uma situação. Na questão que está sendo averiguado e pode finalizar ou não, você cita agora, pelo menos eu desconhecia, que tem novos nomes na situação. Se isso vai continuar ou não, a depender. A minha pergunta é, esses nomes, claro, se você sabe que tem novos nomes, talvez saiba quais são. Se esses nomes têm a ver com algo interno do clube, com passagens no clube, ou isso é em outra esfera, ou se a gente já pode se preparar para outras situações que possam ligar nomes ligados ao Corinthians. Isso é uma situação, certo? E a segunda é ao presidente Augusto. Como você apresentou para nós a condução de fazer a negociação junto com pessoas, junto com profissionais, cada um no seu setor, cada um na sua responsabilidade, passa-se pelo compliance, pelo financeiro, pelo jurídico, e depois acontece as vias que acontecem. A minha pergunta é, hoje você tem dentro do Parque São Jorge ainda algumas pessoas que fizeram parte desse processo inicial. Você convive, com o próprio Sérgio, que saiu, Mariano, essas pessoas fazem parte hoje do seu dia a dia, ou isso você entende que tem que se separar as situações, ou para você não há essa separação? Obrigado, presidente. Convivo com todos, não tenho problema com ninguém, até que me prove ao contrário. Eu sou um cara muito leal, sou um cara muito justo, até que se prove ao contrário. Mesmo porque são todos ali sócios do clube, são todos que frequentam o clube. O Marcelo Mariano é conselheiro, o Sérgio foi um grande amigo que eu tenho uma consideração enorme, porque foi um cara que me ajudou numa campanha vencedora, tem seus méritos e muito méritos. É um cara que veio e revolucionou o marketing do Corinthians, que num determinado momento que foi citado, resolveu, ele por si próprio, pedir demissão, porque ele processou algumas situações, inclusive conselheiros e vice-presidente, e não era justo como funcionário ele fazer parte disso. Mas o Marcelo Mariano é sócio do clube, é conselheiro, e sempre estamos juntos ali, normal, até aqui na arena, quando vem assistir jogos, não tenho problema nenhum com isso, não tenho problema com ninguém. A gente mencionou alguns nomes que aparecem nesse documento que a polícia subiu no inquérito, né? Isso é um relatório que vazou. Acho que todos têm acesso. São os nomes que aparecem ali, né, seguindo o dinheiro, quando sai do Corinthians e termina na UJ. Tem vários nomes, sejam nomes de pessoas jurídicas, de empresas, sejam potenciais nomes de pessoas físicas, né? O que eu lhe posso dizer é que não tem
nessa cadeia ninguém do Corinthians, ok? Assim, que seja da gestão, esse tipo de coisa. São pessoas de fora, mas que talvez a polícia queira investigar para saber por que esse dinheiro teve esse fluxo. Passou por fulano, beltrano, culminou na UJ, e o que aparece nesse relatório é que o dinheiro está lá, né, que está parado, está aplicado aparentemente numa conta poupança. Um trabalho muito bem feito, com fluxogramas, etc., pela Polícia de São Paulo. Edson Rufino 105 FM. Minha pergunta para o Augusto Melo: de acordo com o que foi apurado pela polícia, o que foi apresentado, o que te surpreende? E ao doutor, se isso pode trazer alguma complicação na sequência para o Augusto Melo. Assim, não sei o que me surpreende, cara. Assim, para mim é difícil falar uma situação que eu desconheço, que eu nunca vivi. Como eu falei, todas as negociações são iguais. E aí, de repente, também uma dessas outras negociações vai saber se aparece alguma coisa. Então, para mim foi uma surpresa enorme, né? Mesmo porque eu fiz a minha parte, eu segui o meu trâmite, como o doutor Cury falou. Eu sou o primeiro a fazer uma proposta e sou o último a assinar depois que passa rigorosamente por todos os setores competentes. E aí não cabe a mim investigar o intermediário, não cabe a mim investigar a empresa que está patrocinando. Como eu disse aqui, teve uma empresa que veio querendo nos patrocinar e, de repente, o Complice colocou uma ressalva. Eu não corro esse risco. Eu não faço nada. Desde que eu assumi a cadeira, eu nunca fiz nada, nunca assumi nada sem o meu jurídico e o meu Complice der o ok. Não sou nenhum louco, mesmo porque não é a minha área. Minha área é administrativa, é comercial. Agora, a área jurídica, jamais vou bater de frente, eu jamais vou não aceitar o que um jurídico me fala. Então, nunca foi feito nada. Quando chega até minhas assinaturas, é porque já está aprovada por todos os setores competentes. Então, para mim, sim, não sei o que falar, porque para mim é uma novidade, para mim é difícil aceitar isso, entender tudo isso, e da forma que foi conduzido, da forma que foi feito, porque eu fui o primeiro a falar. Se alguém deve, que pague. Eu fui o primeiro. Tem alguma coisa? Procure a polícia. Ah, vai explodir. Exploda. Eu fui o primeiro a autorizar. Por isso que eu estou muito tranquilo quanto a isso. Eu fui o primeiro a entender as situações, quando estourou tudo isso, que vieram até mim, eu falei, se tem alguma coisa errada, vá à polícia. Ah, um grande jornalista vai explodir. Exploda. Da minha parte, está tudo ok. Se alguém fez alguma coisa errada, que pague. Até então, está tudo sob controle. A defesa, no processo de destituição do presidente, que envolve a Vaidbet, ela sempre pediu ao presidente do Conselho Deliberativo que tivesse oportunidade de produzir prova, né? Vamos só lembrar que esse pedido de destituição começa lá no Conselho Deliberativo, com aquele requerimento de mais de 80 conselheiros, e o presidente do Conselho encaminha para a Comissão de Ética. Ok? Até aí, tudo correto. Ao encaminhar para a Comissão de Ética, nós fizemos uma manifestação preliminar na Comissão de Ética, que é normal em processo dessa natureza, preliminar. E pedimos ali que tivéssemos oportunidade de produzir uma série de provas. A Comissão de Ética, no entender dela, entendeu que, e decidiu, na verdade, recomendou que o Conselho Deliberativo seguisse a orientação que ela imaginava como a correta, e nós respeitamos, até entendemos que era algo razoável. Olha, esse processo ele tem de ficar parado até a conclusão do inquérito, né? Ele tem de ser suspenso até a conclusão da investigação. Isso aí é da Comissão de Ética. E nós falamos, dialogamos, eu tive mais de uma conversa com o presidente do Conselho Deliberativo em nome da defesa, indo lá, que isso é normal, uma relação respeitosa, serena, né? Falei para ele, presidente do Conselho Deliberativo, não tem prejuízo nenhum. Vamos aguardar a investigação, né? Ou, eventualmente, soberanamente, o Conselho Deliberativo pode não seguir a recomendação do
da Comissão de Ética. Se não seguir a recomendação da Comissão de Ética, então volta para a ética para a gente produzir prova, né? Tem o depoimento pessoal do meu cliente, tem prova que eu quero ouvir os diretores todos, eu quero que isso fique documentado, desde o diretor jurídico até o diretor administrativo. Eu quero ter oportunidade de produzir outras provas, né, juntada de documentos, esse tipo de coisa. Ele não aceitou, né? Não aceitou, e a gente vai só rememorar, não tinha outro caminho para a defesa que não entrar com ação, né? Por quê? Porque internamente ele estava atropelando as coisas. E aí, quando você se sente, né, objeto de um abuso de poder, de um excesso de poder, ou um desvio de poder, não tem outro caminho que não entrar com ação judicial. Nós entramos na primeira instância, todo aquele trâmite. E essas ações estão rodando ainda, né? Elas não acabaram. A ação em primeira instância, nós interpusemos recurso de apelação, e o agravo de instrumento que estava no tribunal é esse que nós oferecemos recurso extraordinário para o Supremo. Ainda não subiu. Porque a gente entende que tem uma série de ilegalidades aí. Pois bem, isso evoluiu, aí tivemos a reunião de janeiro, né? Que foi dia 20 de janeiro, né? Se eu não me engano, 20 de janeiro, depois da matéria do Fantástico do dia 19, né? Dia 20 de janeiro, uma segunda-feira. Essa reunião ela teve só a primeira parte e depois ela foi suspensa. E ela foi suspensa sine die, sem data prevista para retomada. E agora ele reconvoca para o dia 26, segunda-feira que vem, né? A defesa ficou muito surpreendida com isso. Por que a defesa ficou muito surpreendida? Porque estava todo mundo divulgando que o inquérito está no fim, antes da subida desse relatório parcial financeiro. E aí fica a dúvida se ele vai ser encerrado ou se vai prosseguir a investigação. No nosso entender, é até bom que prossiga um pouco a ideia que o presidente falou, vamos tentar passar limpo o futebol brasileiro, né? Mas vamos lá. O inquérito está no fim. Pode acabar hoje. A gente pode sair daqui e o inquérito ter o relatório final. Segunda-feira, né? Por que chamar para o dia 26? Parece que tem um cálculo político aí, porque as contas acabaram de ser apreciadas, sendo que esse primeiro pedido de impeachment não tem nada a ver com conta, só vai de bet. Não tem nada a ver. Conta é outro pedido que futuramente a gente vai ter oportunidade de oferecer defesa, se evoluir, pode ser que não evolua. Por que para o dia 26? Agora, por que esse atropelo? Vamos aguardar o inquérito ou vamos dar oportunidade para a defesa. Nós fizemos um movimento de defesa no inquérito. Teve o depoimento do presidente, juntamos o documento que eu mencionei há pouco, abrimos mão livremente do sigilo, falamos que a gente pode abrir mão do sigilo fiscal, do sigilo telefônico, do sigilo telemático. O delegado que não quis falou, não, doutor, bancário já está bom. Já é suficiente para a gente tirar aquela questão de Blumenau da frente, né? Então, a sua pergunta, pode ter algum reflexo? Jurídico nenhum, né? Jurídico a gente, como acabei de afirmar, não tem a menor condição, não há elementos no entender da defesa, né, para o indiciamento do presidente Augusto. Juridicamente não tem preocupação nenhuma. Agora, politicamente, é óbvio que tem um cálculo político do outro lado. Tem um cálculo, está sendo feita a conta política. Que conta política? Esse é o momento, aparentemente, de maior fragilidade política da gestão. Ou a gente derruba o presidente Augusto agora, ou não derruba nunca mais. Porque não vai vir o indiciamento, ele vai ficar muito forte, precisamos derrubar agora. É isso que está incomodando a defesa. Não sei se eu respondi, desculpe o aumento da voz, é porque a defesa está indignada. Como é que pode derrubar um presidente que é o cara que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol da América Latina? Como é que pode derrubar um presidente que está profissionalizando o Corinthians, que há muito tempo o corintiano queria isso? Como é que pode derrubar um presidente que está pagando as suas dívidas?
Como é que pode derrubar um presidente que está dando credibilidade a essa instituição maravilhosa? Como é que pode dar credibilidade para um presidente que voltou a fazer o corintiano sorrir? Em um ano de mandato, já somos campeão da Copa Paulo, da Taça São Paulo, vice-campeão da Taça São Paulo e campeão paulista em cima do nosso maior rival. E que estamos reestruturando para que a gente possa buscar mais título. Como é que pode derrubar um presidente desse que em um ano de dificuldade aumenta a sua receita em 20%, chegando a 1.115 bilhão? O que eles têm de medo disso? Como é que pode derrubar um presidente que está passando o Corinthians a limpo, que é o que o corintiano queria? Eu preciso da ajuda agora dos corintianos, cara. É para eles que eu estou trabalhando. É para essa instituição maravilhosa que eu estou dedicando a minha vida. Eu e minha família e toda essa direção maravilhosa que acredita no nosso trabalho. Todos, tem diretores, Maurício Felberg, que faz um excelente trabalho aqui no Esporte Radical. Teve uma monção maravilhosa agora em Ubatuba. Parabéns, Maurício. Temos aqui o Marco Polo, que faz um excelente trabalho em diretor de esporte terrestre, como outros diretores. Como é que você pode derrubar uma gestão dessa, que está revitalizando o clube, que tem uma condição de manutenção dentro dos padrões do Corinthians, com ingressos, com manutenção, com preço de título congelado, e que está buscando receita para suprir tudo isso? Como é que podem derrubar um presidente desse? Qual o motivo? O que tem de errado? O que acharam, o que deixaram de achar? Então, o que a gente está fazendo aqui realmente é só para o bem do Corinthians. É isso que eu queria entender. Mas isso é política, isso é Corinthians. Aqui. Doutor, você citou agora há pouco um dos pontos que é importantes desse caso, que é com relação ao conflito de versões com relação à intermediação. Você citou que é uma estratégia da defesa da VaidBet, inclusive passa também pelo depoimento do Cassundé. E eu queria saber, é possível provar documentalmente que houve a intermediação dessa maneira, de modo que tire a responsabilidade do presidente Augusto Melo sobre quaisquer irregularidades que a polícia está investigando? Tem uma questão aí de... Até agora nós falamos de tudo, né? Mas tem uma questão que envolve o sigilo do inquérito, né? Se isso é possível demonstrar documentalmente ou não. Mas falando o que é possível falar, com relação ao presidente Augusto, né? O presidente Augusto, naquele momento específico, teve um momento antes da posse, né? Que houve ali o pedido de abertura de agenda, reunião no Hotel Tivoli, isso é informação pública, não é sigilosa. O presidente Augusto tinha um compromisso, me corrija, presidente, no relato aí, se tiver alguma imprecisão factual, de fato. Dia 27 de dezembro, o presidente Augusto abre essa agenda para conhecer essa empresa que não conhecia, né? Essa reunião é realizada no Hotel Tivoli, aqui em São Paulo. Ele tinha um compromisso no mesmo dia, ele não fica até o fim. Existiam outras empresas interessadas em celebrar esse negócio com o Corinthians, né? Com outros intermediários, Betano e etc. O negócio foi fechado naquele dia de maneira inacreditável, né? Porque os valores que o presidente negociou foram completamente inéditos na América Latina. E essa negociação do Corinthians, inclusive outro dia a gente estava avaliando lá, numa conversa entre a defesa e o cliente, essa negociação ela aumentou, ela subiu o sarrafo de todos os times do futebol brasileiro com relação ao patrocínio master. Foi uma negociação inédita, 360 milhões em 3 anos. O presidente vai para o compromisso no dia 27, depois tem a posse no início de janeiro. Tal. É óbvio que no início da gestão, o presidente já queria começar a gestão com notícias boas, ainda mais essa notícia do maior contrato da América Latina de patrocínio master até então. É um pedaço da camisa. E o presidente ele determina que aquele negócio seguisse o fluxo, né, e fosse elaborado o contrato. Saiu da alçada dele.
Né? Vamos entender muito bem. Saiu da alçada do presidente. O presidente do Corinthians é como se fosse, ainda mais pelo tamanho do Corinthians, a magnitude, né, a base do Corinthians, base que eu quero dizer, a base popular do Corinthians, 35 milhões de pessoas que ficam observando o Corinthians diuturnamente, nós todos corintianos. Administrar o Corinthians é como governar o estado de São Paulo, por exemplo. O governador não sabe de tudo. O presidente da República não sabe de tudo, o prefeito de São Paulo não sabe de tudo, o presidente do Corinthians não sabe de tudo. Não tem como saber de tudo. Se um dia, na verdade, filmarmos a mesa do presidente, ali no 5º andar, a mesa do presidente é abarrotada de documento para despachar. É impossível uma pessoa ler toda aquela documentação, não tem como. É para isso que você tem dirigente. É para isso que você monta uma diretoria. É para isso que você utiliza a delegação de atribuições. E ele segue o fluxo. O documento volta para ele assinar. Ele vai questionar o jurídico? O diretor jurídico falou, presidente, pode assinar, está tudo certinho. Ele vai questionar o compliance? O compliance falou, contrato é isso, é íntegro. Ele vai questionar o marketing? Presidente, é essa empresa, e teve intermediação. Ele vai questionar? O que ele questionou foi o seguinte, ele cortou a menos da metade o valor que se pretendia receber pela intermediação, porque chegou para ele que era 20%, ele reduziu para 7%. Ele vai questionar o administrativo, o diretor administrativo falou, presidente, teve intermediação, é isso, é essa empresa. Ele vai falar, que empresa que é essa? Os valores que são praticados no Corinthians são monstruosos. Veja o que os empresários estão cobrando, fruto de confissões de dívidas que foram assinadas na 1ª hora da gestão passada. Tem empresário que está cobrando quase 100 milhões de reais. As intermediações são monstruosas. Ele não vai checar tudo. Não, esse contrato aqui é estranho. Não, segura um pouquinho, segura um mês para anunciar a Vaidbet, porque vamos examinar cláusula por cláusula. O governador não faz isso, o presidente da República não faz isso, o prefeito não faz isso, o presidente do Corinthians é gigante, o Corinthians é o maior de todos, de repercussão, tudo. Não tem como, ali é um trabalho insano, é muita coisa. Né? Ele confiou na direção toda, e confia até hoje nos dirigentes. O presidente acabou de anunciar uma série de dirigentes novos. Ele vai delegar, ele vai confiar no diretor financeiro, vai confiar no diretor administrativo que está aqui, no diretor de marketing, né, do diretor de relações institucionais, confia no Vinícius Cascone, confia no secretário-geral, até prova em contrário. Tendo prova em contrário, sai para se defender. Agora, não tem nenhum ato dele, não tem nada. O intermediário, ele nem conhecia o intermediário de relação histórica, pretérita ou coisa que o valha. Isso já foi relatado, é informação pública. Chegou. Presidente, teve intermediação, a empresa X. Vamos assinar o maior contrato da América Latina. E o contrato rodou maravilhosamente bem, até ali a confusão que se inicia com a matéria do Juca Kfouri. E aí nós temos todas as datas, o inquérito ele é instaurado no dia 7 de junho, vai completar 1 ano a investigação policial. Quando a investigação policial começa a rodar, o Corinthians fala, por orientação do Pantaleão e apoiamento do próprio presidente do Conselho Deliberativo, não precisa. A Ernest Young não precisa tocar aqui. Não é por quê? Porque ela não tem a expertise que a polícia tem, deixa a polícia investigar. Ótimo, vamos deixar a polícia investigar. Mas parece que é o seguinte, deixa a polícia investigar quando interessa. Quando não interessa, não, vamos tocar o processo de impeachment antes de concluir o inquérito. Isso é cálculo político. Claro que é cálculo político. Né? É disputa política dentro do Corinthians. Isso que o presidente está dizendo. E a defesa está muito indignada. Muito indignada. Muito.
exatamente o que eu estou falando aqui, só que com mais detalhes. Se a reunião do dia 26 ela acontecer, vai ser a sustentação oral da defesa do presidente, mas com muita indignação e tendo esperança no Conselho do Corinthians. Os 300 conselheiros, 300 mesmo, né? 300 conselheiros, 100 vitalícios e 200 trienais. Boa tarde, Hélio Salles, da Rádio Coringão, aqui. Primeiramente, né, fazer a pergunta para vocês. O torcedor corintiano já está cansado de todo dia estar acordando e estar tendo essas notícias do Corinthians. Até onde o torcedor corintiano pode acreditar que o Corinthians está totalmente limpo? E como o senhor mesmo disse, presidente, o senhor depende muito do torcedor corintiano acreditar no que o senhor está dizendo. E vem a pergunta, até onde o torcedor corintiano pode realmente acreditar em tudo isso que está acontecendo? Em todo esse trabalho que nós falamos aqui para vocês, onde tem alguma coisa errada aí? Esse torcedor corintiano, ele teve um ingresso mais barato, ele tem um time competitivo, ele é campeão paulista, o Corinthians está começando a pagar dívida, o Corinthians está tendo superávit que há muitos anos não tinha, o Corinthians está adquirindo as maiores receitas do futebol brasileiro, ele está acreditando em coisas que vai para a mídia, que é plantada, que fakes, mentiras. É isso que ele tem que parar de acreditar. Para mim, como eu comecei a entrevista ali, dizendo exatamente isso, para mim como presidente, é horrível ter que vir aqui conversar com vocês sobre isso. Ter que explicar uma coisa que é inexistente, porque isso eu só estou manchando a imagem do Corinthians. Como é que eu vou negociar com o meu patrocinador amanhã, sendo que eu tenho que vir aqui dar explicações por um monte de situações que não é verdade? A gente já perdeu grandes patrocínios por causa disso, mas é isso que essas pessoas querem. Eles querem, primeiro, começar a me sufocar financeiramente, com uma ação orquestrada de empresários bloqueando as nossas contas. Uma ação orquestrada para que jogadores saíssem. E a gente driblou tudo isso, mostrando a nossa capacidade, o potencial do Corinthians, e montando um time competitivo que vai melhorar muito mais se houver necessidade da nossa comissão técnica. E essas pessoas trabalham contra, como falamos, como esse ato de impeachment é político. Como é que esses conselheiros vai colocar sua cabeça no travesseiro e encerrar um planejamento que o Corinthians caminha a passos largos para começar a sanar os seus problemas? Infelizmente, como está aí, como o nosso diretor financeiro comentou aqui, nós estamos em plena reunião do conselho, ainda discutindo umas contas, no qual não era minha, que está comprovado, e já jogaram lá para fora que eu tinha uma dívida que eu aumentei a dívida a 829 milhões. Então, olha a maldade, cara. Olha a maldade. Ali de dentro mesmo vazaram. Então, para você ter uma ideia, que ali tudo se vaza justamente para o mal, para manchar a imagem do Corinthians, para que a gente não tenha sucesso no nosso trabalho, para que a gente não consiga tirar o Corinthians dessa situação, para que eu não consiga fazer grandes contratos para o Corinthians. Agora, em um ano, querem que eu pague dos 2,5 bilhões que fizeram em 16 anos? Mas eu sou presidente do Corinthians, a dívida é do Corinthians, a dívida, então, é do atual presidente que tem que se preocupar em pagar. E eu estou me preocupando em pagar, estou me preocupando em trabalhar para poder pagar, pelo menos equacionar isso. Mas não deixam. Há 16 meses existe essa perseguição. Há 16 meses se fala em impeachment todo dia. Há 16 meses, como você falou, todo dia tem uma coisa, tem uma notícia na rede social manchando a nossa imagem. Quem solta isso? Os mesmos. Os mesmos. Minha equipe chegou a derrubar, não entendo muito disso, 700 robôs num dia. 700, esse negócio de internet, 700 robôs num dia falando mal da gestão. Não é o torcedor. Aí o torcedor vê aquilo lá, acredita. Por isso que eu peço o voto de confiança, porque até agora, desde que eu comecei a minha gestão, eu pedi um voto de confiança para o torcedor. E ele acreditou. O que está acontecendo? Temos um time competitivo, temos um time campeão, aumentei 20% a minha receita no ano passado, eu sou o presidente que mais trouxe dinheiro para um clube de futebol da América Latina, temos um grande contrato que está sendo aí discutido, que vai ser discutido com o Core, que só depende do Core, e eu fecho uma receita inigualável, que ninguém nunca teve.
Eu fecho dinheiro novo, que é o que nós precisamos para começar a pagar a nossa dívida. Eu começo a ter esse superávit que em apenas 2 meses, 12 milhões acima da média. Esse é o presidente que eles querem tirar, porque está fazendo sucesso e está tirando o Corinthians de uma situação que deixaram em 16, 17 anos. É esse o presidente que eles querem tirar. Porque está dando certo. Porque sabe que se der certo, dificilmente eles voltam ao poder. Uma pergunta para o doutor Cury e outra para o Augusto. O doutor Vladimir aqui da ESPN. Aqui, ó. Doutor Cury, o senhor falou a respeito da questão do dia 26. A defesa, vocês pretendem entrar com alguma coisa na justiça para adiar ou não ter a votação do impeachment no dia 26? E para o Augusto, falaram muito a respeito da questão do confiar nas pessoas, no trabalho em grupo. De alguma forma, nesse caso específico da VaideBet, Augusto, você se sentiu traído? Se sentiu, por quem? Não, não me senti traído ainda porque não tem nada comprovado. Pelo menos das pessoas que eu coloquei. Agora, me senti traído, sim, por grupos que nos apoiaram e hoje estão do outro lado fazendo coisas absurdas. Por exemplo, nosso ex-diretor financeiro é o cara que mais gastou no primeiro semestre e reprovou sua própria conta. Você já viu isso, não? Você já viu? O diretor financeiro é o que mais gastou, que tinha atrito com o diretor de futebol, diferente da minha pessoa e diferente desse atual executivo de futebol, que é o que o Alexandre falou aqui. Você acha que eu vou comprar um jogador, vou gastar dinheiro num atleta se o meu diretor financeiro fala, presidente, não gasta porque nós não temos dinheiro? Você acha que eu vou gastar dinheiro? Como é que eu vou pagar? Então é inadmissível você ver um diretor, que é o que mais gastou, que teve outras coisas também, reprova a sua própria conta. É inadmissível você ter uma diretora social, onde tem que trazer receita para o clube, que eu confiei, dei um departamento muito importante, chega lá, reprova suas próprias contas, que gastou também. Que gastou. E aí, reprova sua própria conta. Cara, é complicado. Eu coloco as pessoas competentes nos departamentos. Eu tenho que confiar. Eu não sou centralizador. Controlo, que é o que nós, daqui para frente, com uma gestão muito mais qualificada, muito mais experiente e com pessoas que, principalmente, não só empossamos hoje, mas como já está comigo desde o começo, que é essa diretoria que eu falei, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar, e confio piamente, até que me prove o contrário. Agora, se vai acontecer alguma coisa amanhã, aí eu não tenho como dizer, mas eu confio nelas, acredito, e está fazendo um excelente trabalho, tanto que está sendo provado aí, principalmente pela minha equipe financeira, cara, que é muito qualificada, que está conseguindo sanar suas dívidas, está conseguindo pagar os salários em dia, que há 7 meses, praticamente, salários em dias. Há quanto tempo vocês não viram isso no Corinthians? E o Augusto Melo está errado? O Augusto Melo tem que cair, o Augusto Melo tem que ter o impeachment? Cara, é puro política, é puro poder político, é puro ganância. Daqui 1 ano e meio tem eleição, faz o que eu fiz. O patinho feio, que ficava no fundão do Canindé, que é o nosso departamento lá, chamado pelo clube, que é o clube que mantém aquilo lá o ano todo, é chuva, é sol, é frio, está lá os mesmos, quase 800 pessoas que frequentam aquilo lá, onde eu tenho um carisma muito grande, eles que me ajudaram muito a me eleger, que confiam na gente, cara, que eu venho batendo aí, é claro que por causa dessas notícias, mas em geral eu estou com 90% de aprovação. Eu encontro santista, palmeirense, corintiano, são paulino, flamenguista. Eu estive no Flamengo, muita gente vindo tirar foto comigo. Parabéns, presidente, pelo seu trabalho. A gente está aqui de fora. Outro dia peguei o avião do lado de um santista. Ele veio de lá aqui me elogiando. Pô, não, eu não quero isso, cara. Eu quero fazer um trabalho bom para o Corinthians. Eu não estou aqui falando, eu nem gosto de falar disso. Só que os torcedores adversários, caras, estão vendo o trabalho que a gente está fazendo. Aliás, o presidente do Flamengo, não sei se vocês se lembram, para fazer isso que eu estou passando, só que aqui é muito mais difícil. Bandeira, ele quase foi linchado no Flamengo. Ele quase foi expulso do Flamengo. E hoje ele é o quê? Hoje ele é idolatrado. E é o que eu falei, Deus me colocou aqui, só Deus me tira. Se eu estou aqui é por um propósito. E eu tive a coragem de fazer essa reformulação. Eu tive essa coragem de valorizar o Corinthians hoje no patamar que ele está, valorizando a camisa, valorizando os patrocinadores, valorizando novamente as vendas de atletas, valorizando as compras de atletas. Então o Corinthians hoje ele é administrado profissionalmente.
com relação à estratégia da defesa, todos os cenários estão no radar. Todos. A defesa está muito indignada. Obviamente que a indignação é do presidente. A defesa é apenas porta-voz do presidente. Com relação aos abusos, excessos e desvios de poder, praticados especificamente pelo presidente do Conselho Deliberativo. Todos os cenários possíveis estão no radar. Todos. Se vai acontecer alguma coisa, a última palavra é do cliente, é do presidente. Ok? E só presidente, me permita só, o colega lá que fez uma pergunta a respeito da torcida do Corinthians, né? Eu vou falar a minha experiência pessoal como corintiano de 50 anos. Eu me tornei corintiano por conta da democracia corintiana. O meu ídolo principal é o Sócrates. O meu pessoal é o Sócrates. Insuperável. E aprendi a partir de então, fui fazer direito, sou professor, etc, enfim. E defendo isso. Alguém, e não é só aqui, em qualquer nível da experiência democrática, alguém eleito democraticamente, e aqui foi eleito com 70% dos votos, alguém eleito democraticamente só pode ser retirado do poder em situações muito extremas, de comprovado, por exemplo, com relação a presidente da República, crime de responsabilidade praticado por ele ou ela, presidente da República. Ele só pode ser retirado se comprovado o ato criminoso, ilegal ou omissão ilegal. Até agora não tem nada. E eu, como corintiano, tendo Sócrates como ídolo, eu vou me indignar. Vou me indignar. Né? E como defensor do presidente, eu vou me indignar. Por isso que eu mencionei o episódio da escola base. No futuro, eu quero estar do lado certo da história e não do lado errado. Isso. Porque essa cúpula que está lá dentro, que querem me derrubar, é eles que passam isso para o torcedor. O torcedor só tem essa informação que vocês passam para ele. Então, ele acredita em determinadas situações. E aqui a gente está aqui para provar o contrário, como está sendo provado. Eu não tenho como fazer a cabeça dele lá fora, a não ser dessa forma aqui, que nós estamos mostrando a verdade, a transparência. E é o que eu falei, nós estamos numa reunião do conselho e ali mesmo alguém joga para fora que eu aumentei a dívida. Falei, pô, contratei o Cristiano Ronaldo, o Messi, não estou sabendo. Pô, como é que eu posso? É insano alguém acreditar que eu possa gastar 829 milhões num ano, cara. De que forma? Sendo que o meu gasto foi ali, ó, 125 milhões no primeiro semestre errado, que o próprio diretor reprovou as contas, e no segundo semestre com 32 milhões. Só que um atleta desse que hoje que eu vender, eu dobro esse faturamento. Hoje eu tenho um ativo de mais de 600 milhões de atleta, que quando eu peguei não tinha. Então, eu sou errado de valorizar, de ser campeão, de pagar dívida, como eu já repeti várias vezes aqui. Cara, é política, e é o que eles querem. Como eu falei, o patinho feio lá do Canindé, que veio trabalhando de forma honesta, correta, sem falar mal da gestão, fazendo meu trabalho como profissional e com projetos para o Corinthians, que é o que eu estou fazendo, executando. E ganhei a eleição. Agora eles querem ganhar a eleição falando mal do presidente, falando mal da instituição. Eles querem tomar o poder. Eles querem tomar o poder falando mal do Corinthians, falando mal do presidente, manchando a minha família. Eles devem ter família. Será que eles pensam na família deles? Se eles estivessem no meu lugar, será que eles fariam isso? Será que eles iam aceitar alguém fazer isso? Mas a gente está aqui, cara, resistindo. Eles não vão me derrubar emocionalmente e nem financeiramente. Porque eu sou corintiano, cara, e corintiano é isso, é sangue na veia, é coragem, e é coragem para tirar o Corinthians dessa situação, e nós vamos tirar o Corinthians dessa situação. Por isso que eu só peço o voto desse torcedor que realmente é o verdadeiro corintiano. Esse cara que viaja milhares de quilômetros, esse cara que corre o risco de um acidente, como já morreu muitos na estrada, para vibrar e cantar nos 90 minutos torcendo pelo Corinthians. Esse é corintiano, esse eu devo respeito. Agora, não esses caras que ficam ali atrás de uma mesa ou atrás para tomar o poder na mão grande. E aqui não vai tomar um poder na mão grande, porque o que nós estamos fazendo aqui é o bem do Corinthians. Certo, gente? Obrigada, boa tarde a todos.
encerra a coletiva, agora sim, as duas coletivas, né? A primeira estatutária e agora do Augusto Melo. Diferentemente do que foi feito, que era uma das críticas, né, que foi feita ali, o Corinthians TV não foi utilizado para a defesa do Augusto Melo CPF. Ele está ali como presidente do Corinthians, mas Augusto Melo CPF, por isso a separação de uma entrevista, por isso que ele não estava no Corinthians TV, e agora ele estava na outra mídia, que foi o Globoesporte.com, que a gente fez aqui a verificação. Vou fazer de trás para frente rapidamente, para não ter problema em relação a isso. Daqui a pouco eu tenho que me afastar, o cara que buscar meu menino, mas em relação ao advogado, lembre-se, é a versão da defesa, vai trazer alguns elementos que, de certa forma, a gente não tinha ali como saber, até porque a gente só tem um ambiente de acusação, né, porque é a imprensa e a promotoria, que geralmente é feito pelo delegado e depois pelo Ministério Público, de certa forma, a gente tem que buscar a verdade para ou, né, não indiciar ou indiciar para remeter ao juiz para dar o seguimento. Ontem fizemos uma live complexa ali em relação a alguns eventos que hoje tivemos alguns elementos do advogado. Ontem a gente já tinha meio que até antecipado certos movimentos, porque a gente entende na parte jurídica do que foi o relatório parcial de todo aquele trâmite, né? E ontem, e não só ontem, várias vezes a gente vem batendo em alguns pontos fundamentais de que falta alguns elementos ainda não expostos nem na mídia e muito menos pela polícia, porque é por sigilo, obviamente, para que a gente entenda qual é o caminho do dinheiro. O organograma facilitou bastante aquela definição, aquele dado onde está o dinheiro, em que não há retorno, pelo menos ainda não, é parcial. Então a gente tem que ter um pouco de parcimônia, tempo, esperar, aguardar, ter paciência mesmo sobre os elementos. E aí a gente reiterou algumas vezes que, neste momento, ainda não há elementos que falta a polícia apresentar para que a gente tenha ali a averiguação do retorno desse dinheiro. Nem naquele organograma que foi feito, foi colocado, de certa forma, o retorno desse dinheiro ao Corinthians ou a algum dirigente. Perceba, estamos apenas iniciando o Corinthians como instituição, depois o intermediário, a empresa primeira, que era Fantasma, isso tudo todo mundo tem conhecimento até lá. Depois há uma descida para algumas outras empresas e essa modificação acaba sugerindo, a gente não pode nem afirmar, entre outras coisas, sugerindo uma lavagem de dinheiro, porque ainda está em trâmite, não tem um julgamento, ali é apenas um indiciamento, então a gente não pode nem falar, cravar algum desses crimes, imputar crime ou manchar a imagem de nenhuma empresa, porque parece que o indiciamento é a certeza, e nem sempre é assim. Já aconteceu indiciamento com o presidente do Corinthians, que acabou arquivado por 2 vezes, seja por um indiciamento, seja por um oferecimento de denúncia com trâmite na justiça, e ele era presidente do Corinthians, depois ele se afastou não, ele terminou o seu mandato, depois apareceu o arquivamento 2 anos depois. Então a gente tem que ter a calma sobre esses temas. Hoje foi decretado que não vai ter renúncia, todos aqueles que estavam falando, meu Deus, ele vai renunciar todos os dias, e eu bati na tecla todos os dias aqui, que ele não renunciaria, né? Alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. O próprio advogado do Augusto Melo suscitou, né, 2 nomes fortes nessa polêmica toda, que é a investigação dentro dos trâmites internos do Corinthians, nos quais, hipoteticamente, o nosso colega Pantaleão, hipoteticamente também o nosso presidente do Conselho Deliberativo, teriam feito uma intervenção para parar as investigações da Ernest Young, que seria um aditivo. Então, isso vai ter que ser comprovado documentalmente. Se já não foi comprovado nos autos, pelo menos, eventualmente, teria que ser comprovado, inclusive com abertura de sonora, entrevista, que eles possam comprovar essa versão ou não, né? Se houve ou não houve essa manifestação e como é comprovado, porque se for só por palavra, foi incorreto ter colocado dessa forma, certo? Por quê? Porque você tem que comprovar também o que você está alegando. É o ônus da prova de quem alega.
não sendo só a acusação, como a defesa, também tem que comprovar, via de regra, sobre a documentação que ele tem, né? Ó, você fez isso, você fez aquilo. Então, você precisa necessariamente ter esses pesos necessários para que cada um tenha a sua manifestação, direito à ampla defesa e contraditório em todos os termos, tanto para um quanto para outro. Mas, essa segunda, voltando aí a esses termos, é muito confiante o advogado, por quê? Porque a gente sempre bateu em algumas teclas, né? Se o contrato não está anulado ou não tem nenhuma irregularidade por aceito em duas vias, ou seja, a própria empresa consignou sua assinatura, o presidente do Corinthians, com sua autoridade, consignou a assinatura, ele é válido, né, sobre o objetivo do próprio contrato, né? Então, se ele é válido, ele tem que ser cumprido, tanto a empresa pagar, quanto o Corinthians pagar seu intermediário, recebendo o dinheiro, seria dessa forma. A partir de então, você tem o caminho através do intermediário. Então, o intermediário, nessa composição, é saber, eventualmente, se houve ou não houve. Isso daí, eventualmente, só se o motivo fundamental dessa curva do dinheiro fosse o retorno ao Corinthians. Isso não está comprovado, pelo menos no relatório parcial. Ainda há um relatório final, um acréscimo desse relatório. E aí a gente vai verificar as condutas que ainda não foram individualizadas. Há muita confiança que o Augusto Melo, entendam bem, que o Augusto Melo não está envolvido. E quantas vezes eu falei aqui que a questão de não entrar com a ação, que muita gente fica aí, todos os advogados que têm um pouco de cautela vão aguardar o desenrolar de um inquérito policial para que haja a mobilização de uma ação judicial contra a VaideBet. Por quê? Porque se eu sei que eu sou inocente, mas não sei se os demais são inocentes, porque cada um tem seu advogado, cada um tem seu meio de defesa, certo? Então, você tem que aguardar o desenlace do inquérito policial para que, encerrado esse primeiro momento, você possa ajuizar a ação, certo? Isso pode condensar aí depois uma suspensão no sentido, uma suspensão do processo, caso algum dos dirigentes do Corinthians envolvidos na negociação possam ser inseridos na cláusula anticorrupção inseridas pelo Corinthians, ok? Então são vários pontos e pontos que a gente tem que aguardar o relatório final sobre cada tema. Já falamos várias vezes que as pessoas têm que ter um pouco mais de cautela. E não é porque, passa isso, passa aquilo. Aqui não é julgador, aqui é apenas um analista. Eu fui puxado para fazer a minha área aqui no canal, muito mais pelo conhecimento, mas que aí eu posso ajudar no esclarecimento. Mas não necessariamente eu vou ser o cara que vai julgar, como algumas pessoas estão fazendo, já decretando, já finalizando, e claro, ninguém tem a responsabilidade até ter seu processo nas costas. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão, assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.